Olá, seja bem-vindo ao Codimob, o seu canal de podcast onde tratamos de assuntos relacionados ao setor imobiliário e condominial. Roda a vinheta. E no episódio de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário e a perspectiva para 2026. Sidney, trouxemos aqui hoje dois convidados que tem muito para agregar nesse assunto, perspectivas, tendências do mercado imobiliário. Apresenta os nossos convidados aí para quem está acompanhando aí, meu amigo. Sim, hoje nós temos dois especialistas, Fernando Higínio, corretor de imóveis na cidade de Betim, e Luiz Otávio, especialista em crédito também da cidade de Betim. Isso mesmo. Correto? Mas e aí, vamos começar esse bate-papo aí. Fala um pouco de você aí, Fernando. Bacana. Fernando Higino, na realidade. Higino, H-I-G-I-N-O. Mais conhecido ultimamente como Fernando Darbey, né? Isso. Tá. Seguinte, eu já estou no mercado imobiliário há 10 anos já, tá? E há 6 anos especificamente dentro da cidade de Betim. Durante esses 10 anos, é lógico, eu passei por todas as trajetórias do mercado, momentos bons, momentos ruins, momentos bem complicados, e hoje, graças a Deus, a gente está vivendo, é o que você falou, quais são as expectativas para 2026, quais são as tendências. Na verdade, como o ano terminou, o ano de 2025 agora, e tá claro, aí foi um dos melhores anos do mercado imobiliário de muito tempo, e a gente tendo as piores taxas de juros da história, e o mercado ainda continuou aquecido. 2026 agora, as expectativas são de cada vez mais negócios, cada vez mais coisas acontecendo, e de muito crescimento e de transformação também, inclusive no perfil de quem está comprando o imóvel. Então, sem spoiler, 2026 promete muito, não é isso? Muito. E aí, meu amigo Luiz, se apresenta aí, fala um pouco de você, de sua trajetória. É isso aí, né? Eu me chamo Luiz Otávio, né? Faço parte da KL Assessoria, que é um escritório correspondente, Caixa aqui, né? A minha vida, né? A minha trajetória no mercado imobiliário, ela tem 21 anos. E novo, mas com um tempo já considerável de mercado, porque eu comecei muito cedo, né? O meu pai é corretor de imóveis, logo acabei, né, seguindo o caminho dele. Não trabalho com vendas, mas eu ajudo o cliente a pegar o crédito, né? A buscar o crédito no banco para que ele consiga efetivar a compra, né? E recentemente agora ingressei também na The One, que é uma empresa uma corretora de seguros. Então eu falo que lá na KL eu ajudo o cliente a conquistar, né? E na The One eu ajudo o cliente a cuidar. Perfeito, Luiz. É o famoso sonho da casa própria, né? Tornando real esse sonho aí de quem busca há tanto tempo, né, Fernando? Certo. Sim. E aí, falando em sonho de casa própria aí, Fernando, dentro da sua experiência, o que você vê assim no dia a dia? Você que está mais envolvido com a venda propriamente dita, como é que funciona essa questão emocional? Toma conta na hora da compra? A pessoa olha se tem condições, olha primeiro o imóvel? Como é que funciona geralmente? Pois é uma coisa que eu já brinquei com ela e eu venho cada vez mais trazendo a consciência dos clientes com relação a isso, né? Muitas vezes a pessoa vem com isso, é o sonho, e é lógico, criamos essa imagem, o marketing criou essa imagem, todo mundo, poxa, o sonho. Mas a grande realidade, muitas vezes a pessoa chega e fala, não, eu tô com o sonho de comprar uma casa, primeiro a gente não vai comprar o sonho, não. Primeiro a gente tem que ir na realidade, entender hoje qual que é a razão, qual que de fato é a sua condição hoje, o que você pode comprar, e você entender que na linha do tempo, talvez essa primeira compra vai ser o primeiro passo que você vai dar para lá na frente, aí sim você comprar aquela casa dos sonhos. O Luiz trabalha na área de crédito, mas ele entende mais do que eu com relação a isso. As pessoas vêm com a expectativa lá em cima, mas eu acho que o mais importante é a pessoa entender que ter um imóvel hoje é uma coisa necessária. Mais do que um sonho, é necessário. Todo mundo precisa de ter um imóvel. Com certeza. Todo mundo precisa de ter, independente do padrão social, independente de qualquer ponto, ela precisa de ter um imóvel para ela. Então, eu acho que esse é o primeiro alinhamento que a pessoa tem que fazer. Opa, peraí, é um sonho? É legal. E todos nós temos vários sonhos, mas entender primeiro hoje qual que é a minha realidade hoje. Por quê? Muitas vezes ela fica nessa do sonho, e talvez ela olhou aqui, opa, o que eu posso comprar
é esse, mas eu queria esse. Então não vou comprar nenhum. Aí ela acaba indo para aluguel, acaba em morar em coisa, porque, porque um dia eu vou comprar esse daqui. Casa da sogra, por aí vai, né? Por aí vai. E à medida que o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais difícil. Porque à medida que você vai envelhecendo, vai vindo outras despesas, vai vindo outros movimentos. Inclusive, o Luiz depois pode falar com relação a isso. Lá na frente, à medida que você vai envelhecendo, as pessoas muitas vezes pouco se preocupam com isso. Mas à medida que você vai envelhecendo, o banco também começa a botar o pé no freio com relação a crédito para você. Vai ficando cada vez mais caro esse tipo de aquisição. E aí, Luiz, você comunga dessa ideia aí do Fernando? Realmente passo por isso aí? O sonho tem que ser analisado com mais cuidado? Como é que é a sua leitura disso daí? É interessante porque o sonho, todos nós temos sonhos grandes, né? Mas o Fernando, conversando com ele nos bastidores, a gente chegou na mesma ideia, né? Que um imóvel, um sonho, ele é uma escada. Muitas das vezes o nosso sonho está aqui no último degrau, mas a nossa conquista, né, a nossa subida nessa escada rumo ao imóvel que nós estamos buscando, ela vai começar pelo primeiro degrau. Algumas pessoas conseguem já pular para o segundo degrau direto, pouquíssimos conseguem ir direto para o último degrau. E quando o cliente entende que isso é uma escada e que muitas das vezes o imóvel do sonho ele não vai acessar agora, mas ele vai começar pelo primeiro degrau, ele consegue ter clareza disso, que o sonho não foi jogado fora, mas simplesmente ele está aguardando o tempo certo, mas o primeiro degrau ele já deu, né? Na aquisição do imóvel, né, muitas das vezes pergunta muito assim, Luiz, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer na hora de comprar um imóvel? Uns vão falar assim, olhar o imóvel na internet. Outros vão falar, aprovar o crédito. Outros vão falar, tem que simular primeiro. Eu diria que hoje o cliente ele precisa, até antes disso tudo, fazer uma leitura dele primeiro, do que ele precisa. Porque o imóvel dos sonhos, de muitos talvez, pode ser uma casa em condomínio. Mas às vezes a necessidade dele no momento não vai ser a casa. Vai ser um apartamento para algo de momento. Que às vezes é um casamento que já está vindo, é um filho que veio de forma, às vezes até inesperada, e aí você passa a ter a necessidade de ter o seu lar próprio, né? E o cliente, quando ele entende isso, ou ele entende também a condição financeira dele, porque, novamente, né, a gente sempre sonha alto, e não tem problema nenhum sonhar alto. Mas, às vezes, a nossa condição não corresponde ao sonho. Mas ele entendendo o momento dele, ele já acessa algo que vai satisfazer a necessidade dele. E a partir daí, né, ele vai subindo de degrau em degrau. Correto, perfeito. Ô Luiz, hoje em dia, quem é o perfil dos clientes que estão procurando os imóveis? Quem é o comprador hoje no estado de Minas Gerais, vamos dizer assim? Olha, se a gente dividir ali em classe alta, classe média e classe baixa, na realidade, você tem um grupo maior que está buscando casa, né? Que é o pessoal que enquadraria no programa Minha Casa Minha Vida. É onde o governo favorece, né? Com taxas de juros menores, com maior facilidade no pagamento, com subsídio, que é uma ajuda de custo, né? Através do programa social do governo, que é o Plano Minha Casa Minha Vida, que paga parte do pagamento. Então, nessa faixa, você vai ter uma demanda maior de pessoas. Mas eu diria para você que todos os níveis estão aquecidos. Por quê? Quando eu que tenho um imóvel usado, vendo para você que não tem nenhum imóvel ainda, eu vou buscar agora o imóvel melhor do que eu tenho. Lembra da escadinha? Então, agora eu vou para o próximo degrau. E um vai movimentando o outro, né? Então, eu diria que todos estão aquecidos. Obviamente, o Fernando pode falar disso melhor do que eu. O perfil para se trabalhar cada cliente, né, tem que ser adequado ao nicho que você quer atuar. Porque se você perguntar hoje aonde está mais fácil financiar, programa Minha Casa Minha Vida, classe média, baixa, aonde você vai ter muitas possibilidades de crédito. Tá? Mas significa que a outra ponta, o imóvel de condomínio, está ruim? Não, de forma alguma.
Está acontecendo, mas esse público aqui não necessariamente ele precisa de buscar um crédito no banco, porque muitas das vezes existem já outros imóveis ou outras formas de pagamento. Entendi. Ô, Fernando, no caso aí, se a gente analisar perfil, né, o perfil do comprador, aí não só a questão do mercado em si, questão da faixa etária, né? Faixa etária não, perdão, da faixa financeira aí, né? Mas hoje o núcleo familiar mudou muito, né? Hoje pessoas às vezes moram sozinho, ou às vezes um casal sem filho, até pessoas idosas também. Como é que você vê isso hoje na prática aí, Fernando? Eu acho que até um ponto aqui, completando primeiro essa a fala do Luiz aqui, eu acho que o mercado, isso bate muito com o que você está falando, o mercado hoje está amadurecendo. Na verdade, o que acontece? Cada vez mais, através do Minha Casa Minha Vida, tudo que aconteceu, a gente tem que agradecer tudo isso, as pessoas tomaram mais conhecimento e entendimento do mercado. Tá? O que acontece? Quando a gente volta a nossa história um pouquinho, eu não sei se é o caso de vocês, mas, por exemplo, o pai da gente, o vô da gente, comprou aquela casa que ele viveu a vida inteira. Ou ele construiu aquela casa que ele viveu a vida inteira. Muitas vezes, né, as pessoas lá atrás compravam um carro e ficavam com ele a vida inteira. Mas o que aconteceu? O que está mudando hoje, e cada vez mais, e eu acho que é isso que está fazendo o mercado imobiliário também como um todo se transformar, é que as pessoas estão entendendo o imóvel também como um negócio. Como um negócio onde que você compra agora, você está fazendo um investimento como se fosse um investimento de outra categoria, mas é também um investimento, e na linha do tempo, se a pessoa começar a entender isso com mais facilidade, as pessoas estão começando a entender, mas é isso que vai te levar a talvez comprar a casa do seu sonho, ou talvez você não vai nem comprar a casa do seu sonho, porque você nem sonha com uma casa linda, maravilhosa, você sonha em ter um lugarzinho seu, mas através do mercado imobiliário, através de compra de imóvel e venda, você pode se capitalizar para poder fazer de fato esse negócio. A venda de imóvel hoje, ela é muito rápida. O imóvel hoje com o preço certo, com a condição certa, um imóvel que tem a documentação certa. Antigamente ninguém preocupava com isso, né? Você comprava o lote, chamava o pedreiro e falava assim, sobe uma casa aqui pra mim. Eu vou te pagar por semana e tal. Ou então mudava pra casa, a casa nem estava pronta. Mas era um outro momento. Hoje o momento é o quê? Você tem que preocupar com o quê? Primeiro, documentação do imóvel, se a documentação está certa, se esse imóvel é passivo de financiamento, olhar todos esses pontos. Se você fez isso, você está com dinheiro empatado ali. Você está com um negócio ali e que muitas vezes é fácil de você resgatar. Porque dependendo do imóvel hoje, tem imóvel hoje que a gente vende ele, você fala assim, você fica procurando esse imóvel no mercado. Alguém tem esse imóvel no mercado? Porque você vende ele em 30 dias, 15 dias. A leitura que eu faço dentro desse contexto aí, sabe? É que hoje o mercado imobiliário vê o imóvel como realmente, como deve ser avaliado, né? Como um ativo financeiro. Hoje as pessoas avaliam muito bem onde o imóvel está situado, qual a possibilidade de valorização do imóvel, obras de infraestrutura no local. Nós falávamos há pouco até sobre a obra, né, do aeroporto de Betim, né? Como que vai valorizar o imóvel lá. Já valorizou, na realidade, né? Então, essa análise do imóvel como um ativo parece que é uma perspectiva que veio para ficar, né? As pessoas estão começando a caminhar por ela, tá? Na verdade, ainda existe muita preocupação, porque normalmente quando você pensa em comprar imóvel, a pessoa fala assim, vou demorar 30 anos para pagar. Ponto. É a primeira, nossa, eu vou ficar 30 anos pagando imóvel. A primeira. Mas vou ficar 30 anos pagando esse imóvel. Se pudesse, eu gosto sempre de sentar com o cliente, eu acho que é a diferença que a gente está falando de venda consultiva hoje, né? A pessoa chega e fala para você, não, vou demorar 30 anos para pagar, não, você vai demorar o tempo que você quiser. O banco está te dando uma possibilidade de você pagar em 30 anos. Agora, é você que vai decidir. Teve um caso há pouco tempo, bem pequenininho, mas é o seguinte, uma cliente que pagava, nossa, meu financiamento é bom demais, eu pago R$250 por mês só do apartamento dela. Eu, que legal, que bom. Só que na época a Caixa não estava liberando o segundo financiamento, né? Eu falei assim, mas ela, não, mas eu já tô com 50 mil aqui para poder comprar um outro que eu quero comprar, porque aquele valorizou. Ela já tinha entendido alguma coisa e falou assim, opa, eu preciso comprar mais um outro. Mas ela falou assim, mas eu não vou quitar o outro, não, só R$250 a parcela, falta 10 anos para me pagar. Aí eu vou ter que esperar os 10 anos para comprar. Eu falei assim, mas você já foi lá no banco entender quanto que você deve pro banco? Não, eu só pago os 250.
Aí ela foi olhar, ela devia R$4.700 pro banco. Entendeu? Então, as pessoas, se tá faltando informação, infelizmente, esse entendimento da possibilidade. É uma perspectiva. Opa, você tem 30 anos para pagar. Você assume uma prestação hoje de R$1.000. Vamos dar um exemplo mais bobo do mundo. Uma prestação de R$1.000 hoje. Sabe que daqui 30 anos você vai estar querendo pagar essa prestação de R$1.000? Então, assim, o Luiz até falou há pouco, né, Luiz? A gente conversando aqui nos bastidores também sobre o tempo, a média aí. Como é que você percebe isso aí, Luiz? Hoje, para você, e aí existe esse dado, né? Para você quitar um imóvel financiado hoje, e aí eu trago esse dado da Caixa, né? Em torno ali de 12, máximo 15 anos, o cliente quita esse imóvel. E como assim, Luiz? Como que eu vou quitar um imóvel em 12, 15 anos se eu financiei ele em 35 anos? Primeiro que a prestação que você paga, né? E aí existem dois tipos de parcela. Pode ser aquela parcela linear ou a parcela decrescente. Se você opta pela decrescente, ao longo do tempo, o gap, né, entre o seu salário e a parcela que você paga, o salário tende a valorizar a cada ano e a parcela é decrescente. Então, você está criando um espaço aqui, uma diferença que você consegue, daqui a um determinado tempo, antecipar, pagar o famoso pagar de trás para frente. Que eu até não gosto muito desse termo, porque quando você chega para o banco e fala assim, banco, eu quero antecipar aqui 20 mil da minha dívida, o que ele faz? Ele vai no seu saldo devedor líquido, que não contém nem juros, nem taxa, nenhum, nada incluso além da sua dívida líquida. E aqui ele deduz esse valor que você quer amortizar. Então, se você deve, por exemplo, 150 mil e antecipou 30, a sua dívida passa para 120. Só que nesse momento que a sua dívida passou para 120, o banco não estava esperando esse pagamento antecipado. E aí ele te dá duas opções. Você pode reduzir a parcela proporcional ao que você amortizou e manter o prazo, ou você pode reduzir o prazo e manter a parcela. E aí você me pergunta, Luiz, qual é a melhor? Eu digo que se a parcela já está dentro do seu orçamento, opte sempre por reduzir o prazo. E aí a mágica acontece, porque você pagou aqui, às vezes, 30 mil, que se você deixasse esse recurso, corresponderia, por exemplo, a 10 parcelas, aqui de trás para frente reduziu 30, 40 parcelas. E aí o cliente começa até a tomar gosto. Nossa, bacana esse movimento. Eu não preciso também juntar 30, a hora que eu juntar mais 5, a hora que eu juntar mais 3, isso vai acontecendo. A parcela linear, o dinheiro ele tem valor no tempo. Então, R$1.000 hoje não tem o mesmo poder de compra de R$1.000 daqui a 5 anos. E, novamente, o cliente começa a ver que ele consegue pagar mais de uma, duas, ou ele consegue juntar um pouquinho mensalmente e, ao final de um ano, ele amortiza. O fundo de garantia é uma economia forçada que você faz, né? Que ao longo de 2 anos, a cada 2 anos, você pode utilizar o seu fundo também para amortizar. Então, é seguindo essa receitinha de bolo aí, que muitos praticam, às vezes até sem perceber, que você consegue antecipar isso. E sem contar que a sua dívida está diminuindo, a sua parcela está ficando mais barata e o seu imóvel está valorizando. Então chega uma hora que você quer vender seu imóvel, que você vai vender ele mais caro do que você comprou, com uma dívida que talvez vai estar quase próxima do fim de liquidar. E aí acontece o que a cliente do Fernando falou. Nota tão baixinha essa prestação que eu não quero nem quitar, né? Eu falo que nem sempre é bom amortizar. Mas por que sim? Nem sempre. Porque às vezes o dinheiro que você tem para amortizar uma dívida ao qual você paga um juros baixo, nos dias de hoje, a uma Selic a 15, é melhor você emprestar para o governo ali no Tesouro Selic ou para o próprio banco e com rendimento. Não é utilizando o seu dinheiro, é com rendimento desse dinheiro você paga antecipação. A dívida. Então, você pega emprestado do banco, empresta para o banco e com o dinheiro que ele te paga, você paga ele. No final das contas, você faz essa mágica. Né? Hoje, existem várias formas de comprar um imóvel, não é só por financiamento. Hoje, consórcio é uma forma muito barata. Né? Você vai ver na internet e todo mundo fala assim, consórcio não paga juros. E de fato não paga juros, porque existe uma taxa de administração, né? Pelo dinheiro. Né? Então, assim,
O financiamento é imediato. Eu estou precisando de um imóvel hoje, é financiamento. Mas o consórcio é uma forma planejada de você também adquirir esse imóvel. Perfeito. E qual que seria a diferença entre essa questão do financiamento e do consórcio para o comprador comum? Estou dizendo para a dona de casa, para a classe média baixa, que é a classe que realmente procura imóvel para utilização própria, muitas vezes nem sempre para investimento. Qual que seria essa orientação? Eu falo que sempre depende daquilo que o cliente quer no momento. Por quê? Eu preciso de um imóvel hoje. O imóvel que eu estou morando foi solicitado para eu desocupar, né, inquilino. Eu preciso de um imóvel hoje. É financiamento, tá certo? Eu vou partir para o meu segundo imóvel. O segundo imóvel, você concorda que ele pode ser planejado? Com certeza. Ele pode ser pensado, né? Quantos clientes nós temos que comprou o primeiro imóvel, mas não chegou no imóvel sonho? O sonho, quanto mais você planejar ele, né, melhor ele será executado. Então eu diria que o consórcio ele está mais na linha para quem quer planejar o imóvel, ou a primeira aquisição, ou a segunda, ou até mesmo tratar o imóvel como investimento, que foi falado aqui. O consórcio uma ótima via para você acessar esse imóvel. E o financiamento é algo já para imediato, para você, como dizer, eu preciso resolver o meu problema de moradia. Estou mudando de uma cidade para outra porque foi transferido na empresa. Financiamento. Entendi. E o financiamento não é ruim, o financiamento ele é bom. Mas quando você tem opções, você começa a avaliar o que faz mais sentido para você naquele momento. Entendi. Então depende do momento, da pessoa, da realidade, né? Fernando, você falou, assim que a gente começou esse bate-papo, o Fernando falou, compra um imóvel. O imóvel é sempre um bom ativo, né, Fernando? Sim. Eu vejo muito guru da internet que fala, não compra um imóvel não, viva só do aluguel. Mas você vai pesquisar, todo mundo tem seu imóvel. Já notou isso? Na realidade, todos esses gurus agora têm imóvel. É engraçado. Você viu o meu stories ontem? Não. Thiago Nigro. Thiago já foi inimigo mortal do mercado imobiliário. Isso. Já foi inimigo Eu mortal. acompanhei também, que ele mudou lá. Todo mundo quer que o Thiago Nigro desde sempre. Vende. Mudou o posicionamento. Ontem ele tava falando de Minha Casa Minha Vida. Eu falei assim, não, peraí. Quando ele tava falando de casa de 40 milhões, beleza, tranquilo. É um outro planeta e tal. Mas ele falando sobre Minha Casa Minha Vida. Opa, peraí, o cara mudou bastante. Né? Ele tá mudando bastante. O que acontece? Eu acho que, na verdade, eles estão até um pouco meio que afastando dessa linha de comentário, porque eu acho que tem alguns pontos que são importantes entender, tá? E outro dia eu tava vendo, foi quem falando sobre isso, eu achei maravilhoso o comentário que ele fez, que ele falou o seguinte, justamente sobre isso. Milionário não tem casa própria, mora de aluguel. O cara falou assim, milionário. Porque ele pode fazer tanta coisa com o dinheiro, tem tantas opções para ele. A casa para ele é um detalhe, é uma xícara. Então, necessariamente, ele não precisa de ter uma casa. Concordo. Ele, né? Ele não precisa de ter uma casa. Milionário. Agora, nós, seres humanos, do dia a dia, a pessoa que está trabalhando, e aí vem uma outra frase, até que também eu plagiei ela, não vou falar que mas eu plagiei, pegar ela para mim, que ela fala o seguinte, não importa o seu padrão social, não importa o que você faça. Uma das primeiras coisas que você precisa de ter na vida é um imóvel. Comprar um imóvel e pagar ele o mais rápido possível. Por quê? Porque se tudo der errado, você precisa de ter aonde morar. Com certeza. E se você for analisar, pode acontecer com qualquer um. Hoje você está num momento financeiro e a gente sobe, desce e coisa. Mas, a partir do momento que você tem um porto seguro, que um porto seguro é família, é casa, é coisa. Quando a casa vai embora, a família vai tudo embora. Então, se você tem aonde morar, você tem uma segurança mínima. Poxa, se você mora num condomínio hoje de 200 pessoas, peraí, eu tô desempregado, peraí. Tá cheio de carro sujo na garagem ali. Sabe se eu descer lá lavar esses carros aqui, eu não consigo? Peraí, eu sei fazer marmita, eu sei fazer bolo. Peraí, você tem um teto sobre sua cabeça já. Entendeu? A pessoa tem. E é o maior problema. Porque o ser humano, se você for colocar o ser humano, todo ser humano, ele precisa de quê? Precisa de viver em sociedade, ele precisa de proteção, né? A habitação, ela está relacionada à proteção, né? Certeza. Segurança, então, segurança, proteção.
todo mundo precisa de ter essa proteção. Então, a partir daí, você consegue pensar, opa, peraí, nossa, eu fiquei desempregado. Mas peraí, opa, minha casa tá paga aqui. Não tô falando que você vai acomodar com isso, mas você consegue respirar. Agora, você tá desempregado. Opa, tem um aluguel vencendo mês que vem. Eu vou ter que ir pra casa da minha mãe. Minha casa, minha sogra. Eu vou ter que ir pra casa da minha sogra. Aí chega lá, só, poxa, mas também eu falei pra você não casar com ele. Cara, desestrutura tudo. E aí o que acontece? Você desestrutura a família, desestrutura tudo. Vai tudo por água abaixo, justamente por causa dessa decisão errada. Ô, Fernando, a pessoa que procura hoje imóvel, ele tem noção de todas as dimensões que implicam até receber a chave desse imóvel? Análise do imóvel, viabilidade financeira, entender se ele quer uma casa mesmo, se ele vai morar no condomínio, no apartamento, as questões que implica frente a banco, financiamento, empréstimo, análise desse imóvel. Ele tem noção disso hoje? Não. Não. Se as pessoas tivessem noção, o mercado imobiliário estava movimentando o triplo do que ele movimenta hoje. Se as pessoas tivessem de fato noção. E muitas vezes a gente pode pensar que é só pessoas de baixa renda, tá? Não. Em todas faixas etárias. Pessoas que com renda, assim, que você fala assim, o quê? E que também não tem o menor conhecimento, a menor noção de coisa. Eu sempre gosto de contar a história, né? Então eu sempre coloco a história no meio. E fato real que aconteceu ontem, isso é incrível. Um cliente que eu estive com ele há 3 anos atrás, eu vendi para ele uma casa há 3 anos atrás. Uma renda razoavelmente boa acima da média mesmo. Vendi uma... Não quero comprar, eu não vou comprar. Eu tenho medo de comprar isso. Ele tava querendo comprar uma casa e assim, não vou comprar, eu não vou dar conta de pagar. O quê? 30 anos. Aí fui lá, fiz aquela historinha, expliquei que não vai demorar 30 anos para pagar aquele negócio todo. E ele, não vou comprar. E a gente conversa daqui, conversa dali. A esposa dele lutando do outro lado. Na verdade, eles estavam separando. Nesse momento eles estavam separando e ela queria que ela já tinha a casa dela e falou o seguinte, essa é preocupada, né? Falou assim, porque eles tinham uma filha em comum, ela falou assim, ó, beleza, você não vai morar de aluguel, você vai comprar alguma coisa pra você, obrigou ele a comprar alguma coisa pra ele, e ele caiu na minha mão e graças a Deus ajudei ele a comprar uma casa. Que bom. E ele foi e comprou essa casa há 4 anos atrás. O que acontece? Primeiro, o casamento dos dois reatou, os dois ficaram felizes. Eu acho que ela precisava dele dar uma guinada na coisa. E ele tava com um carro que custava quase que o preço da casa que eu estava vendendo pra ele. Eu falei assim, pô, mas você comprou esse carro, cara? Você aguentou pagar ou o banco tá vindo tomar? Eu brinquei com ele. Não, isso aqui eu já paguei já. Por que você não vai pagar a casa? É porque a casa é 30 anos. É verdade. Mas aí, olha pra você ver. Ontem, eu estava com ele. Fernando, vende essa casa aqui pra mim. Eu vi aquela casa que você falou naquele lugar, eu quero comprar aquela casa. Esse cara não aceita essa casa, não. A casa custa o dobro do preço e coisa. Agora é ele. Ele entendeu o negócio e falou, ele falou assim, mas e minha casa, como é que vai entrar? Aí eu falei assim, ó, sua casa hoje vale tanto. Ele, o quê? Do lado bom da coisa, né? O quê? Valorizou isso tudo? Não, vende rápido, que eu acho que eu quero aquela, eu quero aquela outra. Será que o banco me empresta? É verdade. E pessoas de poder aquisitivo mais alto que simplesmente não entende. Então, a falta de conhecimento hoje é realmente absurda mesmo, tá? E voltando ao que o Luiz estava falando, a questão do consórcio. Eu te falo que há pouco tempo atrás, eu era analfabeto em relação a consórcio imobiliário e via ele como um... Desculpa a expressão, mas um pego bobo ali e faz o consórcio aí. Mas por quê? O consórcio está sendo vendido para as pessoas erradas. Perfil, né? Perfil errado. Eu tentei comprar uma casa ali e não consegui. Faz um consórcio. Não, mas o consórcio demora. Não, daqui 3 meses vai sair. É assim que o pessoal vendia consórcio. Assim que o pessoal, infelizmente, ainda muita gente vende assim. Não faz nenhum estudo, não faz nenhum entendimento, não faz nenhuma análise prévia, né? Para entender se aquilo é de fato o que a pessoa está precisando, entendeu? E a partir desse momento que eu sentei com o Luiz, me explica isso aqui. E eu tava vendo os números, se eu não me engano, você tem esses números, se eu não me engano, ano passado foi 270 mil
cartas de consórcio que estão ativas no país hoje. Eu falei assim, opa, tem um negócio aí, tem um negócio. E depois eu fui começar a entender um pouco mais, aproximei do Luiz me explicando, eu tô vendo o perfil social das pessoas que estão fazendo consórcio, aí você fala assim, opa, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa dentro desse jogo. Ô Luiz, só uma coisa, pelo que você tá falando, que você tá passando, tá dando a entender pra gente, pelo menos pra mim que não conheço muita questão de consórcio, se você pode planejar, talvez o consórcio seja o melhor caminho. Sim. Agora, se você precisa de um imóvel a curto prazo ou até imediatamente, a opção seria o financiamento bancário mesmo. Você pode explicar melhor essa diferenciação, pessoal? Posso. É porque às vezes a pessoa... O Fernando disse, né? E isso às vezes é até ruim você até explanar isso de forma mais clara, mas assim como o financiamento não é para todo mundo, o consórcio também não é para todo mundo. E aí, às vezes, a pessoa que não enquadra nesse não é todo mundo fica, pô, como assim não é pra mim? Porque tem pessoas que são mais imediatistas, tem pessoas que precisam de algo rápido, pontual. E o consórcio ele não pode ser vendido dessa forma. Mas hoje o consórcio, ele quando vendido da forma certa, planejado e com estratégias, porque antigamente as pessoas associavam a ser contemplado no consórcio somente pela sorte, de sorteio. E hoje não existe só uma forma de você ser contemplado, né? Tem administradoras que têm até 5, né? 6 formas de ser contemplado. E aí você faz, né, a estratégia certa, entendendo qual produto faz mais sentido, porque entenda consórcio como uma ferramenta. Se você quer bater, fincar um prego na parede, não vai ser um serrote, que é uma ferramenta, a ferramenta mais apropriada para isso. É o martelo. Assim como também não tem necessidade de você utilizar uma marreta. Mas dependendo do que você for fazer, se for apertar um parafuso, não é mais o martelo que é a ferramenta correta. O consórcio é uma ferramenta. Então, existem várias ferramentas que são várias administradoras, cada uma na sua característica do produto, né? E aí, quando a gente faz uma venda consultiva, e essa venda consultiva é para entender qual melhor crédito faz sentido para o cliente, é um crédito financiamento, é um crédito consórcio, né? Aí a gente consegue entender a urgência dele em relação ao crédito, a capacidade dele, porque se você quer financiar, hoje, vamos pegar um financiamento aí, banco privado, hoje a taxa de juros está em torno de 12% arredondando. Quando você vem para o consórcio, não tem juros, tem taxa de administração. Então, a renda que você não comporta financiar o que você quer, no consórcio aqui ela sobra. Entende que faz diferença? Demais. Entende que às vezes eu preciso do imóvel para daqui a 3 anos, não é agora. Eu atendo muito cliente que eles já estão vislumbrando, mas eles já estão pesquisando agora. E eu falo assim, você está fazendo da forma correta. Você fez aquela pergunta sobre como atender esse cliente, se esse cliente já chega pronto. Infelizmente, o cliente hoje ele não entende primeiro o cenário econômico dele. Quando eu vou comprar um imóvel, você falou das despesas. Existem despesas quando você compra um imóvel. E muitas pessoas acham que não, eu comprei um imóvel, tá tudo certo. Não, você vai ter despesas que não são baratas para fazer a escritura desse imóvel. Você tem também financiamento hoje, não tem financiamento de 100%. Você tem que dar uma entrada, que seja mínima, mas você tem. Existem custos quando você compra um imóvel novo. Até o imóvel novo vai fazer você gastar com uma cozinha planejada, um quarto planejado e por aí vai. Então, quando o cliente está disposto a colocar na mesa, né, todas as características dele e condições de compra, eu que estou do lado de cá, na ponta do crédito, eu ajudo o cliente, né, mostrando para ele os caminhos. E não sou eu que decido para o cliente, mas eu deixo para o cliente muito claro as possibilidades nas 2 vias de acesso ao crédito. E aí ele começa a ter clareza e entender que, poxa vida, se eu postergar às vezes 6 meses, eu consigo isso de forma muito mais barata. Ou eu não posso esperar 6 meses, mas eu trouxe para ele dentro do financiamento, existem várias possibilidades.
Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Toda vez que você escutar falar Minha Casa Minha Vida, existem 4 faixas. Faixa 1, 2, 3 e 4. E em cada faixa dessa, você tem uma condição diferente. Acontece, às vezes, do cliente que é faixa 4, aliás, que o cliente que é faixa 3 quer comprar um imóvel na faixa 4. E aí ele não sabe por que a conta não fecha. Mas era para eu conseguir comprar aqui. Quando você traz ele e apresenta a realidade do faixa 3, ele descobre que, bom, eu ainda não tô no último degrau que eu quero, mas eu já tô no penúltimo. E aqui a prestação cabe no bolso dele, aqui a entrada cabe no bolso dele, aqui esse imóvel também tá dentro da expectativa dele, né? E aí esse cliente faz uma compra mais assertiva. A gente conversou um tempo atrás sobre imóveis de leilão. Por que o imóvel vai parar no leilão? Porque com certeza alguém comprou numa condição que ele não dava conta de pagar. E esse imóvel foi parar no leilão. Então, eu estou preocupado com qual imóvel o cliente vai comprar? Não. Eu estou preocupado se ele vai conseguir, né, diante das formas que eu apresentei para ele, acessar o imóvel que ele quer. Mas a decisão não é minha. A decisão sempre é do cliente. Agora, um ponto muito importante, que já foi dito aqui no nosso episódio, né, desse podcast, é o cliente entender o momento dele, a sua condição financeira, e mais do que isso, né, entender essa aquisição como uma escada, degraus, como você falou há pouco, né? A gente percebe que muitas pessoas que adquirem imóvel em condomínio, alguns sequer sabem que tem que pagar condomínio. Já tive situação lá no escritório, né, que a gente foi demandado numa situação, olha, eu comprei um imóvel, mas vem cá, tá me cobrando IPTU, tá me cobrando condomínio. Quando eu comprei o imóvel, ninguém me falou nada, ou então o condomínio era 200, agora tá 500, eu quero rescindir esse contrato. Então, a falta de conhecimento, essa ignorância atrapalha muito. E, mais uma vez, aquece também o mercado de leilão, porque em algum momento essa pessoa não vai pagar. Ela não botou aquilo na conta. Exatamente, não botou na conta e vai fechar. Uma pontuação aí que é muito interessante. O cliente calcula a prestação, mas esquece de levar em consideração o condomínio que ele tem que pagar. Então, nem a conta de água, né? A prestação dele aqui já tá aqui, ó. Não pode variar nada. E aí, de repente, ele não atentou, né, que existe o condomínio também. E aí, quando somos 2, a conta não fecha. Aliás, isso é muito comum também. Pessoas, assim, de baixa renda, que às vezes moram num local, às vezes com um gato, não pagava água, não pagava luz, não pagava nada. Entra num contexto de condomínio lá, vai ser demandado condomínio, IPTU, vê que não tem outro jeito, tem que pagar, aí o problema, né? Aí que vem a hora da inadimplência, o condomínio também passa a ter aquela dificuldade de cobrar a pessoa. Muitas vezes esse crédito ele é cedido por uma garantidora, aí já vem uma execução, uma ação de cobrança, e o que era um sonho acaba virando um pesadelo, porque essa pessoa também ela não estudou antes de adquirir esse imóvel, né? E essa questão de condomínio, ela é tão engraçada e assim, muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero comprar uma casa porque eu não quero pagar condomínio. Compra uma casa hoje, pelo mesmo, a casa que for, e mora nela 1 ano sem gastar R$1. Acabou com ela. Sim. Mora nela 2 anos sem gastar nenhum real. O que vai acontecer? A hora que você chegar lá, você vai ter que gastar 20, 30. Eu falo talvez, muito isso em Assembleia de Condomínio. Sim. As pessoas perdem essa noção, porque um imóvel é igual um carro, é igual qualquer coisa que você adquire, que é um bem durável. Ele demanda manutenção, ele demanda seguro, por exemplo. Exatamente. Então, a pessoa não coloca isso em conta. Poxa, eu compro uma casa hoje, peraí, eu comprei uma casa aqui agora. Amanhã eu tenho que colocar um portão eletrônico, porque aqui é perigoso, eu vou ter que colocar uma cerca elétrica. Opa, peraí, já foi 20 mil. Eu tenho que fazer um seguro. Eu vou ter que fazer um seguro dessa casa aqui, porque eles podem pular aqui e entrar. E posso fazer uma ponderação rápida aqui, até entrou esse assunto seguro. Muitas das vezes a pessoa compra o imóvel e o imóvel com o tempo ele precisa de manutenções. Sim. Uma coisa muito comum de acontecer é entupimento. Entupimento. E a pessoa acha que o seguro que ela fez para a casa dela é só se alguém entrar lá e roubar algo. Dentro do seguro, existem alguns serviços, né, essenciais que é prestado pela seguradora de forma gratuita. Né? Na minha casa, por exemplo, de tempo em tempo, eu sempre gosto de mexer lá naquelas coisas que você quer jogar fora, ou às vezes uma reforma que você vai fazer, você tem caçamba grátis. Se você tem um problema de entupimento,
geralmente entope que dia? No dia que não pode entupir, né? Ou no final de semana. Passei por isso recentemente. A mão de obra para você contratar o pessoal lá é caríssimo. Agora, no metro, né? Você aciona um seguro. Você sabia que o seguro residencial é muito mais barato do que o seguro de veículo? Sim, isso eu já sabia. Né? E aí as pessoas asseguram um bem que custa, muitas das vezes, menos do que aonde ele dorme, da onde está a família dele, mas não segura essa ponta. E aí, quando ele faz um seguro aqui que é barato, em relação ao custo do carro, existem lá dentro, né, desse seguro serviços que vai trazer limpeza de calha, lavar a caixa d'água, né? Chaveiro, né? Já aconteceu. Fiquei preso do lado de fora de casa porque acabou a luz. E aí, dependendo do tempo, você vai ficar lá. Então você aciona o seguro cuida tudo disso. Procura um chaveiro no final de semana, domingo à tarde. Você pega sua chave, procura um chaveiro. Você até acha, né? Mas o problema é que... E até fazendo um complemento final aqui, né? Porque a gente está falando assim, o cliente tem que fazer essa pesquisa primeiro, tem que se entender. Gente, não é algo assim que vai ser um ano ele se entendendo financeiramente, não. Mas às vezes, uma conversa de 1 hora, né, Fernando? Um bate-papo ali produtivo. De 1 hora. De 1 hora já vai trazer para ele uma realidade. Lá no escritório, quando eu atendo cliente, eu tenho o hábito, né, de conversar escrevendo tudo que eu estou falando. Eu fico com as 4 canetas, uma de cada cor na minha mesa, e eu vou colorindo, rabiscando tudo. Quando eu termino de atender esse cliente, ele fala assim, me dá esse papel? E eu falo assim, te dou, porque eu sei que tudo que eu falei para você, eu transcrevi aqui e você conseguiu visualizar. E a partir do momento que ele visualizou, na realidade ele teve uma expansão de consciência ali. Então ele começou a entender e ver até os limites e até onde ele pode chegar. Já teve cliente que chegou lá querendo um financiamento e saiu de lá com um consórcio. E não foi porque eu queria vender um consórcio para ele, não. É porque eu expliquei sempre os 2 caminhos e ele entendeu o que fazia mais sentido. Eu acho que a diferença do mercado hoje, inclusive o mercado de serviço, que é o que a gente presta, é você fazer uma anamnese correta do seu cliente. Sim. Porque muitas vezes o cliente vem procurar você achando que ele tem uma demanda, que ele quer alguma coisa para resolver, ele já vem focado no que ele acha que é o melhor para ele, e o nosso trabalho como profissionais é fazer essa anamnese correta e orientá-lo da melhor forma dentro da situação dele, porque você não consegue jogar isso tudo no mesmo balaio para todas as pessoas, né? Cada pessoa tem uma particularidade, cada pessoa tem uma demanda específica, e o que eu tô achando mais bacana disso tudo hoje aqui, Rodrigo, é assim, eu sigo muito podcast de YouTube, de investimento, de aplicação financeira, e muitos demonizam a questão de compra de casa própria, muitos demonizam a questão de consórcio imobiliário, já vi vários, assim, sempre falam isso. E o que está ficando para mim como o principal? Procurar os profissionais corretos para que você consiga, entender a sua demanda, a sua necessidade, para que seja atendida da forma, dentro da sua realidade, não da realidade do youtuber tal, do fulano de tal, porque informação na internet a gente tem muitas. Sim. Só que assim, o profissional que te ouve, que senta com você olhando no olho, anota o que você está falando, como você está dizendo, eu também faço muito isso, e consegue fazer essa anamnese bem feita, você está realmente prestando um serviço de qualidade para ele, correto? Exato. Porque cada situação é única, cada pessoa é única, e às vezes a pessoa chega achando que ela quer uma coisa e sai com a cabeça totalmente diferente, não é isso? Momentos diferentes da vida. Eu falo que existe uma receitinha de bolo para você comprar um imóvel. 3 ingredientes. O primeiro, o sonho ou a visão. Você precisa saber o que você quer, claramente. Quanto mais definido o que você quer, melhor. Tá? Eu já atendi cliente que ele começou perguntando do lote, foi para casa, voltou na cobertura e depois falou assim, não, e se eu construir? Sai mais em conta? Aí eu precisei de 3 horas com ele, porque eu tive que passar 1 hora em cada, mas quando o cliente tem a visão muito clara do que ele quer, o segundo ingrediente que ele precisa é da informação, né? A informação a respeito daquilo que ele quer, né? Qual financiamento ou consórcio, qual a taxa, cabe no meu bolso, quanto que vai me custar ter esse imóvel. E terceiro, o planejamento,
né? Porque aquilo que eu falei, se você planeja a possibilidade, né, de fato, de aquisição daquilo e de realização daquilo que você quer é muito grande. Então, visão, informação e planejamento, né, você tendo esses 3 ingredientes aqui, com certeza você vai conseguir comprar sua casa. As pessoas quando chegam pra mim falam assim, eu não consigo comprar casa. Todo mundo consegue. Eu falei, talvez você não tenha achado o profissional certo, mas todos conseguem. É legal, não só o profissional certo, mas eu acho que um ponto importante, a motivação certa. Todo mundo fala assim, vou comprar casa porque eu não quero pagar aluguel. Cara, ninguém compra casa porque não quer pagar aluguel. Sim. Você tem que comprar casa por um propósito maior. Entendeu? Opa, peraí, qual que é o motivo de eu comprar uma casa? E o que acontece? Quando a gente fala de casa, quando a gente está falando disso, eu acho que é um dos passos mais importantes quando a gente passa para a vida adulta, de fato. Que você já começa a pensar, principalmente no fator família. Peraí, eu comprar uma casa é para mim? Não, é para quem tá atrás de mim aqui. Essa família aqui depende de mim. Essa família, ou você tem uma parceira ou um parceiro que tá ali junto com você ali, que a gente tá fazendo isso. Não tem nada que engrandece mais um casal do que comprar uma casa. Do que comprar um imóvel. Cara, eu já vendi para casais novos e assim, que tá começando a vida agora, e normalmente o homem é muito mais travado nessa questão de comprar imóvel. A mulher não, porque a mulher já tem esse espírito da família, da proteção, do lar. Então nela, isso é muito muito aguçado, vívido, é muito aguçado. No homem não, o homem, é a dívida. Nossa, será que eu vou dar conta de pagar isso? É de fato, é o pensamento, e assim, é perceptível, né? A gente trabalha dentro disso, você consegue perceber isso. Só que muitas vezes ela vai e convence ele, e é muito engraçado, porque quando ela consegue convencer ele, na segunda é ele que tá na frente. No segundo imóvel é ele que tá tomando iniciativa, igual o caso daquele casal que eu tava te contando. Mas o que acontece? Você vê que os laços ali, porque o que acontece? Quando você tá namorando, casando, vocês, vamos comprar uma casa. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tô casando, como é que tá casando? Porque tá empurrado, tá aquele negócio assim, eu tô indo porque tá todo mundo, a hora que não, peraí, tem uma prestação pra gente pagar no final do ano, tem uma prestação pra gente pagar, a gente tem que levantar aquele dinheiro. Você tem um propósito, a família se une mais dentro daquilo. E depois, cara, que eles chegam ali, que eles começam a construir o imóvelzinho deles, que seja o mais simples ou o mais sofisticado possível, mas que coloca ali, nossa, nós compramos essa televisão, nós fizemos armários planejados, nós fizemos isso e coisa. E o mais intrigante de tudo isso é o seguinte, hoje, por causa do tempo que eu já tenho no mercado e atuando na mesma cidade, você já começa a revender. Aquelas pessoas que eu atendi lá atrás, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, eu vejo elas hoje assim, você fala assim, que mudança. Que legal, né? Que mudança, que crescimento. Que crescimento. E assim, é estratosférico a diferença, e não é só como pessoa, como ser humano, como família, como valores. Você vê que muda tudo, e financeiramente, por incrível que pareça, o financeiro, ele acompanha. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho que melhorar financeiramente para poder mudar. Não, a pessoa muda primeiro, e a partir do momento que ela vai mudando, que ela vai ganhando esse maior entendimento do que é família, do que é união, do que é valor, do que é coisa, o financeiro vai atrás. Tem até aquele provérbio bíblico, né? A mulher sábia edifica o lar, né? Sim. É uma grande verdade, porque de fato é a mulher que muitas vezes levanta essa bandeira por entender aquela ideia de segurança da família, porque o homem realmente nesse ponto ele é mais travado mesmo. Muito mais. A gente tem que dar o braço a torcer, que a gente sem a mulher do lado, né, seu companheiro, a gente fica realmente travado. Mas sobre perspectiva do mercado de uma forma geral, outra coisa que eu observo também hoje, dentro principalmente a nova geração, eles buscam imóveis próximo ao ambiente de trabalho. Perfeito. Né? Porque essa questão da locomoção, transporte, demanda muito tempo. E eu vejo que isso deixa o mercado aquecido também. Porque comprou hoje, daqui 2 anos, já estou num outro local, às vezes num outro estado, já coloquei à venda. E isso, sem dúvida, é uma perspectiva para o futuro. Aliás, já é uma realidade hoje que tem de ficar cada vez mais aguçada no mercado imobiliário. O que você acha? É por aí mesmo?
E aí que vai entrando hoje essa tendência dos imóveis compactos, né? Exatamente. É exatamente aí que acaba entrando. Tem cliente que tem uma casinha pequena em Betim, hoje tem um apartamento 2 quartos em Betim, mas ele tem um sítio bacana que ele vai pra lá todo final de semana, afastado 100 quilômetros daqui, entendeu? Então assim, e essa questão, o pessoal fala assim, nossa, mas tá vendendo tanto imóvel compacto hoje, quem tá comprando isso? Justamente essas pessoas. E hoje também muita gente mora sozinho, casais sem filhos. Exatamente. Então, o núcleo familiar já não é o mesmo, né? O tamanho da família é menor, né? Por exemplo, a copa, aquele cômodo, né? A copa. Hoje não existe mais nas casas, né? A cozinha praticamente. A cozinha agora é conjugada, área né? de serviço, né? Conceito aberto, né? E o que acontece? Nós temos hoje imóveis menores, priorizando localização, e aí, obviamente, imóveis menores, você consegue colocar mais unidades dentro daquele mesmo terreno, né? Nós tivemos esse ano agora, né? É um movimento que começou ali no final de 2015, mas para 2026 sendo implantado, que são as novas regras de financiamento, né? O novo formato de concessão de crédito. Uma coisa que estava já colocando em risco o crédito imobiliário no Brasil era a questão do FUND, né? Que é da onde que vem o recurso para subsidiar esse dinheiro que está sendo emprestado aqui, né? Nós temos hoje o SBPE, né, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e a outra fonte que a gente tem é o Fundo de Garantia do Trabalhador, né? Então, houve uma reformulação a respeito da forma de captar dos bancos e emprestar, que, trazendo aqui para uma fala mais simples, melhorou o sentido de agora você tem mais liberdade de emprestar, ok? Mais liberdade de emprestar, então você tem mais flexibilidade nas taxas. O que nós temos hoje? Selic. A Selic já está previsto, ela vai abaixar. E aí, às vezes, ela vai abaixar 0,25, né? Ponto percentual, a pessoa fala, só isso, não baixou nada. Mas esse 0,25... os bancos, né, enxergam juros futuros. Então, isso já faz um movimento. Aconteceu agora recente. Bradesco, Santander e Itaú abaixaram a taxa de juros, entendeu? Então, esse movimento de abaixar a taxa de juros incentiva aquele que está na ponta aqui a ir tomar crédito. Porque existe um número muito maior de pessoas que querem comprar casa em relação à oferta. Então, esse público aqui só está esperando o incentivo. Então, quando a gente vai para a Caixa Econômica, que é hoje o banco que tem a maior fatia, né? A Caixa Econômica tem a menor taxa de juros, indiscutível, ok? E aí, dentro da Caixa, a gente tem as linhas do Plano Minha Casa Minha Vida, que é um incentivo muito forte para comprar. Então, houve uma reformulação, né? Quando eu falo reformulação, não mudou muito o contexto, mas o que houve o limite que era até, por exemplo, 240, agora subiu para 255, né? Aonde a renda era 2.600, passou para 2.800. Então, estou dando só exemplos. Esse pequeno aumento, né, na faixa de renda e na faixa de imóvel, e esses pequenos ajustes, isso traz muita gente para dentro, para condição de compra. O público Minha Casa Minha Vida, ele precisa de quê? Condição de compra. Né? E o alta renda, ele quer um crédito, às vezes, mais expressivo, 2, 3 milhões, porque está comprando, às vezes, um apartamento ali no Vale da Serra. Então, esse movimento em conjunto, isso é importante, Minha Casa Minha Vida, mas também para quem já tem o primeiro, o segundo imóvel, né? Esses pequenos ajustes, isso está jogando uma injeção de ânimo para que 2026 seja o melhor ano do mercado imobiliário. Isso também vale para imóveis comerciais? Sim, quando a gente fala imóveis, né, não só os residenciais, hoje, o que dá para comprar através de financiamento ou consórcio? Você compra o lote vago, você compra a casa, o apartamento, você constrói, você pode reformar o seu imóvel. Muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, aonde eu estou é tão bom, mas é o imóvel que não está me atendendo. Existe financiamento de reforma. O consórcio também pode ser usado na reforma. Interessante. Luiz, não, eu quero para minha empresa. Hoje, no consórcio imobiliário, você pode fazer uma carta de crédito e construir o seu galpão.
sua sede própria, em vez de você pagar o aluguel, você vai pagar a parcela do consórcio, que é infinitamente menor do que o aluguel. Então, imóvel comercial também, né? Não, eu quero ter a minha sala, eu quero ter meu espaço ali. Os bancos, eles financiam tanto imóveis residenciais como imóveis comerciais. Obviamente, para cada opção tem a sua condição, né? Por exemplo, não existe Minha Casa Minha Vida para imóvel comercial, né? Só para explicar para quem está acompanhando o nosso episódio aqui, sobre, eu não vou dizer faixa, mas sobre programas. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que são 4 faixas. Acima do programa Minha Casa Minha Vida, nós temos o SBPE, seria isso? Isso. Então seria esses 2 grandes programas que nós temos hoje? Eu diria que a gente tem 3 caminhos, tá? Para acessar um imóvel. O Minha Casa Minha Vida, que começou como Minha Casa Minha Vida, depois durante um tempo chamou Plano Casa Verde Amarela e depois voltou para Minha Casa Minha Vida. E existe o SBPE, que é tudo que não enquadra no Minha Casa Minha Vida, automaticamente vai para o SBPE. Anualmente, existe uma modalidade intermediária que chama pró-cotista. Isso. Que é uma modalidade temporária. Por que temporária? Porque existe um recurso para ela que, quando esgotado, vai lá e suspende. Hoje, por exemplo, nesse momento nós estamos falando, primeiro semestre do ano, e ela está ativa, tá? Mas é algo que a gente não pode ficar vendendo muito para o segundo semestre, porque se acabar e você não, por exemplo, comprou o imóvel na planta. Quando saiu o imóvel, ficou pronto o imóvel, o cliente quer financiar, se essa linha não tiver mais ativa, ele tem que migrar para uma das duas. Ou ele migra para Minha Casa Minha Vida se enquadrar, ou ele vai ter que ser para o SBPE. Então existem essas 3 vias, mas eu sempre falo o seguinte, olha, trabalha com Minha Casa Minha Vida, né? E Minha Casa Minha Vida é imóveis até 500 mil, ok? Tudo acima de 500 mil não entra no Minha Casa Minha Vida. E rendas até 12 mil reais. Por quê? Luiz, qualquer um pode enquadrar no Minha Casa Minha Vida? Não, existem regras para você enquadrar. As 2 principais é renda até 12 mil e imóveis até 500. Aí existem algumas outras regrinhas que é não ter outro imóvel, por aí vai. Mas os 2 caminhos são esses. Então é muito importante, gente, se tem 2, é muito fácil você saber de 2 caminhos. O ruim é quando você tem 10 caminhos, aí você fala assim, nossa, no 5º eu já esqueci a condição do primeiro. Exato. Se você tem ali direita ou esquerda para você avaliar, mais fácil. E aí é legal dentro do que o Luiz está falando o seguinte, opa, peraí, tem esses 2 caminhos, peraí. Primeira coisa, descobrir em qual que eu tô. Eu tô aqui ou eu tô aqui? Eu sou SBPE ou eu sou Minha Casa Minha Vida? Se eu sou Minha Casa Minha Vida... Qual o meu momento, né, Fernando? Qual é? Aí dentro do Minha Casa Minha Vida, de acordo com as faixas que o Luiz está falando, vai tendo taxas de juros. Por quê? O Minha Casa Minha Vida, ele é subsidiado pelo governo. A pessoa pensa em subsídio, muitas vezes a pessoa pensa em subsídio é o dinheiro que o governo vai dar. Não, o subsídio é na taxa de juros. Sim. A regra geral hoje, a média geral hoje de taxa de juros no mercado é 11% ao ano. Olha pra você ver, 11% ao ano de comprar um imóvel hoje. Se não existisse o Minha Casa Minha Vida. Opa, 11% é a taxa de juros. O governo subsidia essa taxa de juros na onde que, dependendo da faixa de renda e a classe social dessa pessoa, ele tem taxa até de 4% ao ano. E ela vai subindo de acordo com a renda, vai subindo até enquadrar nos 12 mil reais. Opa, 12.001 reais. Não, acabou, amigo. Você já não é mais Minha Casa Minha Vida. Não, mas é 12.001. Não é. Até 12 mil você é. Passou disso aí, eu tô olhando um imóvel de 501. Ele não é Minha Casa, ele não enquadra. Ele tem que ser 500 mil reais e até 12 mil reais de renda. Ô, Fernando, então na realidade o subsídio do governo é em cima dos juros, né? E essa é uma grande... É engraçado porque... As pessoas vêm falando assim, não, eu tenho direito ao subsídio. Eu sei que eu tenho direito ao subsídio. O maior subsídio que ele tem é de taxa de juros. Não é o subsídio financeiro. Digo, mas a outra taxa é 10 e essa aqui é 5. Metade. Muita coisa. E o que acontece? Só que a pessoa tá pensando só no hoje, né? Agora pensa isso na linha do tempo. Pois é, ué. O poder que isso tem. Com certeza. Entendeu? Então, é quando entra naquela regra que a gente tá falando, poxa, tem alguns casos que é melhor você não quitar o imóvel, é melhor você investir. O dinheiro que você investir o dinheiro e através do... Porque, ó, pra você ver, eu tô pegando eu tenho um dinheiro emprestado, que é um imóvel, aonde que eu tô pagando a taxa de juros de 5% ao ano.
O que você comprou com 5% ao ano? Não existe, né? A gente está falando de 5% ao ano, já vai 0,20 ao mês. Você está comprando com esse. Você faz uma aplicação qualquer, opa, peraí, eu tenho aqui 10 mil reais, será que eu vou lá e amortizo meu financiamento? Bobagem. Não faz sentido, porque eu aplico esse dinheiro a 10, o pior cenário, 10% ao ano. Então eu aplico ele, aí entra naquela que ele estava falando, eu aplico ele e através do rendimento desses 10 mil reais, chega no final do ano eu vou lá e quito 2, 3 parcelas do meu financiamento sem... E com o mesmo dinheiro na conta. E continuo com meus 10 mil. Então depende do momento da pessoa, o momento da economia, taxa de juros, infinidade... E aí que entra, eu acho que é o maior ponto de todos. As pessoas precisam tirar a emoção do sonho, entender o negócio na razão, e dentro da razão aqui, eu vou chegar naquilo que eu quero, entender os motivos e, é na razão, não é emoção. É verdade. Por exemplo, a construtora vai fazer um lançamento, tá? E eu trabalho para a construtora, trabalho para todo mundo, né? A construtora vai fazer um lançamento de um prédio aqui, e esse prédio vai ficar pronto daqui 3 anos. Esse prédio vai ficar pronto daqui 3 anos. Peraí, eu quero um apartamento aqui nesse prédio de qualquer jeito ou eu quero um apartamento? Não, eu quero nesse aqui de qualquer jeito. Aí entra naquele. Então você faz o financiamento. Não, eu quero um apartamento daqui 3 anos. Então talvez seja melhor o caminho consórcio. Aí entra. Fernando, e a pessoa que está nos assistindo assim, que tem interesse em investir no imóvel, quais são as primeiras orientações que você pode dar para ela? Investir em Betinho. Eu gostei, viu? Me procure. Se ela pudesse falar qualquer coisa, invista em Betinho hoje. Por quê? E ainda tem o motivo. Eu acho que dentro da... brincadeiras à parte, mas dentro da região metropolitana hoje de Belo Horizonte, não tem nenhuma cidade com potencial de crescimento e de valorização maior do que Betinho então, hoje. Mas quais são os conselhos que dá para quem está querendo comprar imóvel hoje? Em Betinho? Não tô brincando. Fora de Betinho. Fora de Betinho. Fora esse primeiro. E pra Betinho. Mas eu acho que o primeiro é bater esse papo consultivo. E não é... esposa, vai lá e entende como é que é, depois você vem cá e me conta. Não, peraí, é um casal, é uma família? Traz a família, vamos sentar aqui. Vamos entender esse processo. Porque, ó, pra você ver, essa conversa toda aqui, se eu tenho essa conversa toda com o esposo ou toda com a esposa, você acha que ela vai conseguir tudo isso aqui que o Luiz falou? Porque tudo isso aqui que a gente falou é uma ponta de todo o assunto. Eu converso isso com você vai chegar lá e traduzir isso tudo para sua esposa, ela, não sei, coisa. Então, é uma decisão de família. E é muito engraçado porque, como é uma decisão de família, engraçado, muitas vezes tem que envolver até os filhos nessa conversa. Se os filhos já têm uma noção, porque a gente está falando o seguinte, o brasileiro não se prepara economicamente para poder comprar imóvel. A verdade é essa. Ninguém se prepara, ninguém fala assim, nossa, eu estou me preparando aqui. É muito pouco provável as pessoas se preparar. Então, vai precisar de fazer o quê? Sacrifício. Ponto. Ela tem que entender o seguinte, para me comprar minha casa, eu vou ter que fazer sacrifício financeiro. Sacrifício financeiro significa, o filho aqui, não vai ter cinema mais no final de semana, não. Aquele iFood toda semana. Acabou. Então, é um sacrifício para a família em toda, para entender qual o propósito daquilo todo. Então, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é esse. É fazer essa bate-papo consultivo para realmente entender qual é a sua realidade, aonde que você está, em qual de todas essas linhas de crédito, todos esses entendimentos, que é o melhor caminho para você, e dentro desse entendimento, dentro dessa conversa, agora sim, você me mostra um imóvel dentro de tudo isso que a gente conversou, que você me mostra um imóvel que eu posso comprar? Lá em Betim? Lá em Betim, de preferência. Ô Luiz, quais são as orientações que você dá para quem está querendo começar a buscar imóvel? O Sidney, você viu que o Sidney não gostou muito na hora, ele fala Betim, ele já vai... Não. Tá brincando, Sidney. Olha, o meu conselho é façam uma simulação de crédito. E aí veja que eu não estou falando de financiamento ou de consórcio, é de crédito, né? Exatamente, porque quando você busca fazer uma simulação, até mesmo antes de olhar um imóvel, e eu sei que é muito difícil, porque as pessoas começam primeiro pelo imóvel. Só que quando você começa pelo imóvel, você já cria uma expectativa e fica ali esperando aquele imóvel. Ou seja, faça uma análise da sua viabilidade financeira. Exato. Então, quando ele faz a simulação, e aí faz a simulação com quem? Né? Procure um correspondente bancário. O correspondente bancário hoje é a pessoa habilitada, né, para te apresentar tanto o caminho do financiamento quanto o caminho do consórcio. Fez isso, conheceu a sua realidade,
aí eu falo que você tá ali com o Zap e o 7 Copa na mão. Por quê? Porque agora para você até passar para o corretor de imóveis, o valor do imóvel que você quer comprar, a sua condição muda totalmente. Você chegar para comprar um imóvel com o meu crédito já está aprovado, e isso é uma informação importantíssima, tá? Aprovar crédito não tem custo, não. Luiz, eu quero aprovar o meu crédito agora. A gente consegue aprovar o seu crédito aí em 30, 40, máximo 60 minutos. Enviando a documentação completa, a gente aprova o crédito. Se tiver tudo ok, né, Luiz? Se tiver tudo ok, né, obviamente. Mas a gente sempre busca ter essa orientação, né, esse direcionamento para o cliente para facilitar a vida dele, né? Lá no escritório nós oferecemos crédito imobiliário de um jeito fácil e descomplicado. Porque quando você fala de crédito imobiliário, banco, as pessoas ligam o quê? É burocrático. Não vai me emprestar. Não. Faz a análise de crédito. Então imagina para o corretor chegar para ele falando assim, né? Fernando, eu já tenho o meu crédito aprovado. Eu quero uma casa até tanto. O Fernando já está com a faca e o queijo na mão, né? Ele só tem que buscar o imóvel que cabe no perfil. O mais difícil, vamos colocar assim, né? Que é, às vezes, para o corretor saber se o cliente vai ter o crédito aprovado. Para mim, eu falo, olha, o mais difícil não vai ser aprovar o seu crédito. O mais difícil talvez vai ser você escolher qual imóvel você quer. Porque o crédito aqui, a gente garante para você. Pessoal, esse é um assunto muito rico. Existem vários fatores, vários desdobramentos desses assuntos. O que fica nesse podcast de hoje procura um profissional de confiança, procura o conhecimento necessário, saiba fazer uma análise inicial sobre quem você é financeiramente, inclusive, né? Sim. Quais as suas viabilidades, pontos fortes, fraquezas, para que você consiga buscar um imóvel próprio. Isso não vira dor de cabeça no futuro, né? A gente não esgota esse assunto aqui, tem muito para se falar ainda, mas o nosso tempo está acabando, né, Rodrigo? É isso aí. Já tradicionalmente, hein, meu amigo? Como é a tradição, nós estamos dando as canecas do podcast para vocês, tá? Que é essa? E agradecemos a participação de vocês. Obrigado. Nós vamos deixar os links de contato de vocês aqui no nosso podcast para o pessoal interessado os procurá-lo, tá bem? Maravilha. Beleza, obrigado. Aproveita a oportunidade, quem sabe, para agradecer aí vocês aceitarem esse convite aí. Acho que é um tema muito rico, né? Muito importante. As pessoas, queiram ou não, sempre perguntam. E o tal negócio, as pessoas acham que o advogado tem resposta para tudo, sabe? Mas às vezes o advogado tem o contato para tudo. Eu preciso saber, você tem o telefone, quem sabe. Não sou eu, mas eu sei quem resolve. Então, assim, fico feliz demais por vocês terem aceitado esse convite. Agradeço aí também, em nome, né, do Cid, do Codimob. E é isso daí. E para você, pessoal, que acompanhou até aqui o nosso episódio, agradecemos. E fica também aquele recado. Se você ainda não está curtindo, seguindo nossa página, vai lá. Curta, siga nossa página e compartilhe com outras pessoas, que isso permite que o nosso trabalho chegue a um número maior de pessoas. No mais é isso e até a próxima. Até mais.